Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Sejamos todos nós bem-vindos ao estudo do livro Vida e Sexo, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqui nós iniciamos esse estudo e fizemos, na verdade, a introdução semana passada, Vida e Sexo, e hoje nós vamos estudar em torno do sexo. Nós, para falarmos de assunto tão delicado e com uma abordagem espiritual, lembrando sempre do nosso estudo anterior, quando o nosso professor, o nosso querido Emmanuel, nos fala assim: de que forma, porém, as teses do sexo são tratadas no plano espiritual para o plano terrestre? E ele diz que também tão somente desenvolvemos conceitos formulados na codificação kardeciana. E o mais interessante, quando ele diz, para demonstrar que as proposições ao redor do sexo, apaixonadamente focalizadas na atualidade da Terra, foram objeto de criteriosas anotações do mundo espiritual. No século passado, na previsão dos choques de opinião em matéria afetiva que a humanidade de agora está enfrentando. Então, é por isso que a gente vai sempre entender que quando a coisa chega aqui, parece assim que, não, gente, a espiritualidade já sabia que ia chegar e se prepararam para isso. E todo esse material aqui são informações do mundo espiritual para cá. Lembra que o Emmanuel disse no estudo passado que os problemas do sexo agitam atualmente vários setores da vida humana, é incontestável. Então, as pessoas sempre indagavam, semelhantes indagações repetidamente endereçadas a nós outros. Então, eram muitas pessoas enviando perguntas para Emmanuel. Então, ele diz, pequenos servidores desencarnados, ele se chama, motivou a formação do despretensioso volume que oferecemos aqui aos leitores amigos. Com ele, não disputamos qualquer posição nova, antidevotados lidadores da psicologia moderna. Tá? Então, pediu, está pedido, não pode ficar arrependido, como diz lá a moça. Então, vamos lá ver o que o nosso Emmanuel vai falar hoje em torno do sexo. Pergunta, Livro dos Espíritos, questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Ok? Ficou entendido? Então, se eu, de repente, como espírito, habitei o corpo de um homem, eu posso, numa próxima encarnação, habitar o corpo de uma mulher? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos os espíritos. Então, nós já aprendemos no Livro dos Espíritos que o espírito não tem sexo. Então, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos espíritos. Aí ele vem desenvolver essa questão. Ante os problemas do sexo, ele já coloca aqui como um problema, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Qual é o assunto? Sexo. Qual é os temas? Cada um traz o seu. Cada um traz o seu. E o que seria esse tema? Para refletir. Ele diz assim, toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Então, dentro de mim, qual é o meu tema? Eu desejo o quê? O que vai dentro de mim, no meu mundo íntimo? Entendeu? São os meus temas. Problemas do sexo. Cada um traz, vou usar com a nossa linguagem do nosso norte, cada um traz a sua encrenca. Mas ele usa o termo tema. Cada um traz o seu tema particular com referência ao assunto. E ele inicia falando ante os problemas, tá? Do sexo. É forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto, sexo. Atendendo à soma das qualidades adquiridas,
atendendo à soma das qualidades adquirida ao longo das reencarnações, na fieira, ou seja, na fila das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser. Recessos é o quê? No íntimo. Pelas tendências. Então, ou seja, dentro de mim, as minhas tendências são femininas. São femininas. Mas o fato de eu estar no corpo feminino, isso não quer dizer que todo mundo que esteja no corpo feminino tenha tendências femininas. Daí ele dizer que tem o quê? O seu tema. Por exemplo, ainda há pouco nós estávamos estudando o senador Públio. Você consegue olhar para Emmanuel e ver um tema feminino nele? Nada. Não dá. Tanto é que ele está várias reencarnações, reencarnando sempre no corpo masculino. Da mesma forma, você olha para o Chico Xavier, você consegue ver um tema, na condição de Chico Xavier, um tema masculino? Doce, uma delicadeza e tal. Mas isso é o quê? Pelas tendências, que volta aqui, atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos, ou seja, nos recessos, no íntimo do ser. Aí vem a palavra aqui, ó, tipificando-se na condição de homem ou de mulher. Tipificando-se. Então, a gente não consegue olhar para um espírito que viveu a experiência do senador e tantas outras. O tipo dele é aquele. É um tipo masculino de ser. Esse é o tema dele. Porque lembra aqui que ele diz, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares. Os seus temas particulares. Aí ele vem atendendo à soma das qualidades adquiridas. Porque, gente, quem está falando sobre sexo é um espírito superior. Ele não vai usar o linguajar chulo. Ele vai abordar e vai dizer, pensa. No plano físico, pelas tendências que registra no íntimo do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Então, vamos pegar o nosso querido, o nosso amado Mestre Jesus. Como é que ele poderia trazer todas aquelas informações se naquela época ele tivesse num corpo feminino? Teria como? Óbvio que não. Lembra que era uma cultura patriarcal. Mulher não podia nem entrar na sinagoga. Então, dependendo da tarefa que venha realizar, ele pode estar no corpo feminino ou estar no corpo masculino. Mas ele tem ali o seu tema, lembra? Tendências, suas particularidades. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, olha só, a individualidade, muitas vezes, independente dos sinais morfológicos, ou seja, independente de ser um corpo feminino ou um corpo masculino, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Então, aí ele já fala. O problema não é do corpo. Não, O problema não. já é da própria individualidade do ser que está ali. Do espírito, que carrega a sua história, que carrega, aqui como ele fala, que carrega, ele tem a soma, ele tem seus temas, as tendências que ele registra no íntimo do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher. E aí vem as vinculações e as... Aí vem as vinculações e as inclinações de caráter múltiplo. Porque, gente, o que a gente... Ele já começa entrando num ponto aqui que, para aquela época, aqui, lembra que o livro é de 1970. E
a gente está entrando aqui num tema que é extremamente delicado, inclusive. As pessoas não querem falar muito desse assunto. Se aceita, mas não se fala. Mas aqui a gente começa a perceber o que a gente aprende em espiritismo. Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria influencia sobre ele. Menos a matéria influencia. Então, ele tem todo o domínio sobre o corpo físico. Todo o domínio sobre o corpo físico. Então, e quando a gente diz assim, mas a matéria não domina? Sim, porque às vezes a pessoa está tão vinculada à matéria que ela passa para uma outra encarnação e não consegue se desvincular da sua última encarnação. Teimosia, aí vem vinculações, inclinações, tendência. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. Volta lá. A gente está falando aqui, gente, olha, em torno do sexo. Quando a gente fala em sexo, eu posso falar da morfologia, macho e fêmea, como eu também posso falar do ato. Quando a gente faz a pesquisa, ele diz que sexo é o conjunto de características estruturais e funcionais, segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea. Se nós observarmos, então, essa definição do sexo, que é o conjunto de características estruturais e funcionais, segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea, então nós estamos estudando aqui não só a condição macho e fêmea, mas também ele começa a adentrar, inclusive, no próprio ato. Okay? Nas relações. Então, vamos lá. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. Quando eu falo em peculiaridades, eu estou falando de particularidades. Tá? Então, cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo dela emotivo. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo. O sexo se define desse modo, agora ele vai falar do ato. O sexo se define desse modo por atributo. Atributo, gente, é o que é próprio, tá? É um atributo. Não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo dele educação e controle. O sexo se define desse modo por atributo. Atributo da natureza. É um atributo, o que é próprio da natureza. Da natureza, do ser. Mas ele usa um ponto aqui, exigindo educa e controla. Educação e controle. Aí ele vem, através dele, do sexo, é como se ele dissesse assim, eu vou explicar para ti por que ele é santo. Através dele dimanam forças criativas, através dele, as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação. Porque, gente, como é que a gente reencarnou? Foi através do quê? Do sexo. Novo corpo conseguido através do sexo. É o único jeito para a gente nascer. Tá vendo como é santo? Não tem como. Então ele diz, através dele dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação, o templo do lar. Por que papai e mamãe se uniram, gente? Não é também ali em torno do queremos estar juntos, sermos parceiros, né? Tudo isso. As bênçãos da família, porque vai construindo, vai aumentando. Quantos filhinhos? O templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Entende porque ele é santo? Mas ele só é santo se ele for respeitado, se ele for educado. Educação e controle. Educação e controle. Aí ele passa a ser santo. Desarrazoado, ou seja, não racional,
é subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos. Então, ou seja, é loucura tu querer que alguém deixe de fazer sexo. Não faça sexo, porque o sexo é um terror. Como a gente vê algumas religiões que proíbem. Você vai virar um religioso e a partir desse momento você não pode ter vida sexual. Nós sabemos que tem várias religiões ainda isso. Então ele diz assim, é não racional subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, porque uma coisa é eu não quero, a outra coisa é você não pode. Para que você possa evoluir, você não pode fazer sexo. Para que você seja santo, não pode fazer sexo. Isso tem que ser, lembra que ele falou de particularidade, lembra que ele falou de cada um traz os seus temas, cada um traz as suas tendências, cada um de nós é cada um, eu não sei qual é a encrenca de cada um, não. E lá na introdução ele fala que acima de tudo é educação. Educação, então, porque às vezes a gente diz assim, às vezes a criatura está proibida pela sua opção religiosa a fazer sexo, mas a pessoa não deixa de pensar. Vai fazer escondido. Então, ele diz assim, não racional subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, para você evoluir. De vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, é aquilo que eu disse, o caba vai continuar pensando, vai continuar idealizando. Tá, olha como o Emmanuel fala, né? Está dentro, está na entranha, está lá no mundo íntimo. Vai vir. Mas você não... tem que saber o que fazer. Exatamente, vai vir. A pergunta é exatamente, toda vez se eu der vazão e realizar, eu nunca eduquei. Se eu jogar embaixo do tapete... Também não vai. Vai virar, vai explodir. Vai chegar uma hora que vai explodir. De vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, do sexo, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, como a desculpa de se lhe garantir a libertação. Então, assim, nem prisão e nem liberação, educação. Porque a criatura pensa, aí ela diz, eu tenho que fugir disso. Aí vai e entra numa determinada crença religiosa, em que proíbe e a pessoa veste aquela indumentária, pronto, estou protegido. Está protegido? Claro que não está. Por quê? Porque ele diz que está onde? Entranhado na estrutura Entranha na estrutura da alma. Mas também a criatura não pode chutar o pau da barraca e sair liberando geral, dizendo, não, eu vou fazer tudo que dá na minha cabeça. Sexo é espírito e vida. Eu achei isso tão forte, passei meia hora refletindo nisso. Sexo, que é criação, energia, tá? Não pensa aqui só no ato, porque tudo em a natureza é sexo. Para pensar. Quando a gente fala em criação, sexo é espírito, e aí ele colocou um espírito aqui com E minúsculo, e vida. A serviço do quê? Da felicidade e da harmonia do universo. Porque tudo em a natureza é sexo. A sujeira está na nossa cabeça. Consequentemente, reclama o sexo, consequentemente, né? Consequentemente, reclama responsabilidade, porque no ato sexual você pode, além de gerar uma vida, se você também pode adquirir doenças. E não só isso, né? A vinculação psíquica com outro ser. Exatamente isso. A vinculação psíquica e emocional. Porque as pessoas não são objetos descartáveis. E a gente passa a ser responsável.
Sabe Então, lá o que desperta no outro. o que desperta né? no outro, exatamente. Reclama responsabilidade e discernimento. Por quê? Não é porque tá aqui que eu vou. É discernimento. Então, responsabilidade, discernir onde ele está, aonde você está para realizar isso. E quando ele se expressa, em que momento que ele está se expressando? Onde e Responsabilidade. quando se expressa. Por isso mesmo, gente, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas. Gente, imagina perguntar isso. O que vocês estão fazendo com a energia genésica? Oi? Que é isso? Porque é uma energia. O que você está fazendo? Indo para a balada e pega o primeiro que vai para frente, termina tudo no motel e depois... Porque, infelizmente, a mídia, as músicas, os filmes, estão cada vez estimulando a desclassificação do sexo, a desmoralização do sexo, a falta de respeito e responsabilidade com o sexo. Por isso é que ele diz, por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como você utiliza essa energia. Porque eu posso utilizar essa energia, inclusive trabalhando no bem. É força criadora, construindo, palestrando, estudando. É uma potência. Como? Com quem? Com quem você está usando? E para que se utilizam de semelhantes recursos? Como? Com quem? E para que se utilizam de semelhantes recursos? Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Ou seja, abusou do sexo, vai ter que pagar o preço. Tem consequência, está subordinado à lei de causa e efeito. Não pensemos nós que abusar do sexo não nos trará consequência. Não tem esse de o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é tem. papo. Não tem. Sabes por quê? Porque o corpo não é nosso. O corpo é um instrumento, é um empréstimo divino ao qual teremos que prestar conta. E sexo não se faz só com o seu corpo, faz com o de outro. Exatamente. Entendendo-se que todos os... Olha só, o Emmanuel fecha isso aqui. Com quem e para que se utilizam de semelhante recurso? Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Gente, todos os compromissos na vida sexual. Quantas pessoas só abusam e usam o sexo sem perceber que o maior fator do sexo é justamente procriar? Quantos? E muitos não procriam, só abusam. Segundo esse exato princípio, causa e efeito, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como, com quem, para quê? Fica aí, gente, então, a nossa reflexão, se prepare, é um estudo que vai estar e que já está, não para atender os nossos caprichos, porque não são lições terra a terra, são lições do mundo espiritual para todos nós aqui na Terra.
Agradecemos então a Deus por essa oportunidade, que a espiritualidade amiga sempre possa nos ajudar na compreensão de temas tão complexo mesmo para nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Divino amigo Jesus, concluímos assim mais um dia de trabalho em tua seara. Agradecemos sempre a proteção que recebemos, a inspiração do mais alto e a oportunidade que temos de ouvir mais uma vez o apelo da espiritualidade superior para que façamos a nossa reforma moral enquanto ainda estamos encarnados. Obrigada, divino amigo, por nos ter convidado a participar desse banquete. Obrigado, Senhor da vida, pela leitura do livro que nos esclarece, que nos ilumina. Que nós possamos, Senhor, entender o quão breve é a vida física, mas se soubermos aproveitar, realizando a nossa reforma moral, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores, nos esforçando para superar as nossas mazelas íntimas, aí sim, Senhor, valerá a pena. Muito obrigada, Jesus. Abençoa todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Aos nossos irmãos que irão acompanhar esse estudo em suas casas, que também possam ser envolvidos nesse momento. Obrigada, Jesus. Nos fortalece sempre para continuarmos no trabalho que o Senhor nos confiou. Que assim seja.